Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial, é um dia de muita alegria. Hoje é o nosso podcast da área da saúde. Eu sou o Thiago Cavazzani, eu sou coordenador de curso, um dos coordenadores da área da saúde, e eu tenho aqui a ilustre presença do Dr. Ivan Pimenta. Dr. Ivan Pimenta é advogado, especialista em direito da área de saúde e responsabilidade profissional. E, doutor, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui abrilhantando, né, os nossos alunos com algumas informações importantes no meio jurídico, porque eu acho que faz necessário eles terem esse conhecimento do meio jurídico para a sua atuação profissional. Muito obrigado, doutor. Bom dia, Thiago. Eu quem agradeço. Agradeço a você, às acadêmicas, aos acadêmicos e pela oportunidade de poder compartilhar conhecimento com vocês nesse momento. Muito obrigado. Joia, muito bom. Eu acho que um tema muito importante, muito pertinente, que a gente não pode sair dele, né, que a gente não pode se esquivar, é a ética profissional, né? Eu acho que a ética profissional é um tema que acaba rodando, né, os profissionais da área de saúde e às vezes nós profissionais da área de saúde não sabemos as questões de responsabilidade sobre isso. Como que o direito vê, como que o sistema judiciário vê as questões éticas, né, entre cliente e terapeuta, o sigilo profissional, né, um deles, e também a relação de falar, né, de um paciente, falar de um outro profissional, que isso acaba acontecendo, fala mal de um profissional para valorizar o seu trabalho. Como que o direito ele acaba tutelando essas questões, doutor? Bom, Thiago, o direito, como é sabido, ele é subjetivo. Então, o comportamento do ser humano, do profissional nesse caso, ele é o primeiro passo a ser investigado, ou seja, avaliado para avaliação dessa conduta do profissional. Então, no atuar profissional, é inerente ao indivíduo a ética, mas também a coletividade. Então, esse atuar de maneira ética é obrigação do profissional. E como você bem disse, não é só no trato com o paciente, é também no trato com os colegas de profissão ou os colegas de trabalho no ambiente, a exemplo, dentro de um hospital, dentro de uma clínica, ou na própria universidade, quando nós falamos de pesquisas de cunho científico. Ele deve atuar de maneira ética, levando para isso, para a coletividade, o melhor do seu comportamento, para que assim não soe como, o seu comportamento não soe como uma ofensa, não soe como algo ilegal ou injusto ou imoral. Entendi. Ele deve se pautar nos bons costumes. Os próprios conselhos, né, os conselhos regionais, os conselhos federais, eles têm um regulamento, né, onde Sim. ali é inserido, né, as questões éticas da atuação profissional. Dentro desse regulamento, tem lá a questão do sigilo profissional. Essa quebra de sigilo, essa confidencialização do cliente para o terapeuta, esse rompimento dessa confiança, ela pode ser punida juridicamente? Com certeza. Não somente juridicamente, mas no âmbito dos conselhos, como você bem disse. Seja por uma denúncia, o conselho tomou conhecimento de um comportamento que infringiu uma regra de sigilo e de confidencialidade, ele vai, em alguns casos, ele vai ter o dever de atuar. Então, o profissional de saúde, ele lida com questões muito sensíveis do paciente. É um momento do paciente em que ele busca a cura, ele busca a melhora. E naquele momento, tudo que ele não quer é ser exposto, salvo algumas exceções. Hoje, em tempos de redes sociais, nós sabemos disso. Aquele profissional que tiver autorização do seu paciente e puder divulgar o caso ou imagens, algo do tipo. Caso contrário, é terminantemente proibido, é vedado essas divulgações e, muito importante, não só a divulgação, mas as conversas paralelas. Seja com outros profissionais, em casa, num churrasquinho ou nos bancos da faculdade, isso também, da mesma maneira, terminantemente proibido. Joia. O doutor tocou no assunto
que eu acho que é um assunto que vem sendo bem abordado, vem sendo bem discutido, mas muitos profissionais desconhecem, que é o termo de consentimento, né? O termo de consentimento. O doutor poderia ilustrar essa questão de consentir, esse termo de consentimento? Sim. O termo de consentimento, infelizmente, ele é pouco explorado pelos profissionais da área de saúde. Que ele nada mais é do que coletar o consentimento do paciente para com o tratamento proposto e de uma maneira livre e esclarecida. Por quê? O profissional tem a obrigação de esclarecer ao paciente qual que é as consequências daquele tratamento proposto, o que ele busca e o que pode acontecer, eventuais riscos. Isso é perfeitamente natural. Então, seria um documento de uma página, ele vai esclarecer isso ao paciente e coletar do paciente uma declaração que ele tem conhecimento, que ele soube disso, de uma maneira muito clara, objetiva, nada de termos técnicos, para ele declarar que sabe e autoriza. Ou autoriza até determinado ponto. Vou trazer um exemplo aqui, um paciente que esteja eventualmente anestesiado, ele não vai poder consentir no meio do procedimento. Então, através desse termo de consentimento prévio ao procedimento, ele pode colocar. Nós sabemos também que existem algumas convicções de pacientes, sejam elas religiosas, pessoais, que elas não podem ser ultrapassadas sem autorização do paciente. Evidente que nós temos exceções. Joia. Quando se guarda, o profissional ele busca priorizar a saúde do paciente naquele momento. Mas, via de regra, joia. Vale o então, termo de consentimento. Então, assim, é interessante essa parte do consentimento, porque os profissionais, hoje, em questões de redes sociais, em questões de usar os dados para alguma finalidade científica, então é necessário esse consentimento. Vamos supor, eu estou atendendo um paciente e daí um cliente, né? E daí eu uso esses dados, né, da sua evolução para cunho científico. A necessidade de ter esse consentimento. E o uso da imagem em redes sociais. É muito comum a gente entrar nas redes sociais, onde é uma forma de marketing, fazer as comparações evolutivas dos pacientes. Mas acaba havendo alguns abusos, né, alguns excessos, algumas exposições do paciente. O direito, ele sanciona essas questões, doutor? Como que seria essas questões de uso de imagem em redes sociais? Como que seria? A exposição da imagem, o uso da imagem, ele deve ser consentido. Pode ser feito através desse termo também. Porque o termo ele visa resguardar a autonomia do paciente, de autorizar ou não autorizar determinado atuar daquele profissional, e resguardar o profissional. Também porque de investidas futuras de um paciente mal intencionado. Então, o profissional tendo isso em mãos, guardadas aí algumas proporções, evidente que até de cunho ético, como nós falamos há pouco, ele vai poder expor. Evidente, respeitando o que o conselho reza também. Porque alguns conselhos, eles não permitem determinadas exposições. É comum ver em redes sociais, alguns profissionais expõem o caso e tampam o rosto do paciente. Mas ainda assim, para isso, em algumas situações, é possível identificar quem é o paciente. Então, a nossa sugestão é que, como você bem disse, o direito pune isso sim, que seria o uso indevido da imagem, pode gerar consequências de ordem civil, que seria uma eventual indenização, de cunho criminal, que é a depender da forma como essa imagem for exposta, e também o que a gente chama de extrajudicial ou administrativo, que é perante o conselho. Então, existe punição em ambas as esferas. Não está no nosso tema, mas aproveitando os conhecimentos do doutor, apenas para ilustrar a diferença do dano moral, né, e o aborrecimento, porque hoje muito se confunde nessa questão, eu vou entrar com uma ação dano moral. O que é o dano moral, né? Só para a gente entender o que é o dano moral e o aborrecimento, o que é colocado mero aborrecimento, né, doutor?
Veja, Tiago, o dano moral, o judiciário, em grande parte, entende, alguns tribunais, que nós não podemos concordar com a banalização do dano moral. Porque o dano moral, ele existe e ele deve ser penalizado, inclusive para ter efeito pedagógico, para evitar que isso aconteça. Porque uma vez um profissional, uma empresa, quem quer que seja, sendo punido, ele vai pensar 2 vezes antes de cometer aquela infração novamente. Porém, o dano moral ele deve ser muito bem calçado em sua fundamentação, na sua comprovação. É provar que, de fato, aquela pessoa sofreu um dano, no direito nós utilizamos a expressão dano à sua psique, ao seu psicológico. Não é simplesmente dizer, o seu comportamento me ofendeu. Tá, tem situações que nós chamamos que são inerentes ao convívio em sociedade, que é comum ao homem médio, que, como você disse, o mero aborrecimento. Então, algumas situações, elas, por mais que nos chateiem, são corriqueiras do dia a dia. E isso não acarretaria necessariamente um abalo moral. Então, é nesse ponto que nós temos que tomar muito cuidado no nosso atuar, seja como advogado ou até o profissional da área de saúde, ou até não, principalmente o profissional da área de saúde, em pensar antes de se perseguir um direito e o paciente também, sob pena de nós banalizarmos o dano moral e sobrecarregarmos o judiciário mais ainda por situações desnecessárias. Bacana, bacana. É bom demais, meus alunos. É bom demais conversar com quem é especialista na área. Vira um bate-papo, viu, doutor? Com certeza. Nossa, é bom Prazeroso. demais. Porque a gente sai daquela formalidade de aula, de todo um roteiro, e as coisas vão fluindo. Nossa, muito bom, muito bom. Nossos alunos só têm a ganhar. Dentro do vínculo paciente, cliente e profissional, é feito ali um acordo de prestação de serviço, né? Que seja um pacote, seja um atendimento, seja um procedimento. E nesse, contrato há estipulado valores, né? Alguns valores em relação aos procedimentos. A gente sabe que tem pessoas que são, que não honram com seus compromissos, acabam não pagando, os valores ali contratados, dando calote, popularmente colocado, ficando inadimplente em relação àqueles valores. Isso a gente observa que é algo que prejudica a atuação profissional da área da saúde, o não recebimento dos valores. Como que seria a forma correta? O que daria para a gente estar fazendo? Como que a gente consegue receber esses valores, de uma outra forma, não amigavelmente, Às vezes o cliente não quer pagar. Como que daria para estar fazendo isso, doutor? Tiago, é primordial que se exista um ajuste prévio e, de preferência, por escrito. O ajuste verbal é válido? Seria a contratação verbal? É válida, mas isso é difícil de se comprovar. Então, você tendo um ajuste prévio, de preferência um contrato, esse contrato ele acaba sendo um Ctrl+C, Ctrl+V, que ele vai mudar o objeto, a forma de pagamento, as datas. Firmado no direito, é importante que seja firmado por 2 testemunhas, para que se tenha a validade para uma execução extrajudicial, ou uma cobrança, uma execução judicial, ele vai ter a finalidade de um título extrajudicial, e você executar ele judicialmente. Então, vamos traçar aqui um exemplo dentro da odontologia. O paciente chegou no consultório do profissional para fazer determinado tratamento, é interessante que ele tenha um contrato no computador, a secretária ali, e redija no objeto do contrato qual que é o tratamento contratado naquele momento, faça esse ajuste de maneira formal, quais as condições de pagamento, e o vencimento. Ponto. Coletadas as assinaturas, nós feito o tratamento. Houve inadimplência, eu posso me valer daquele título para cobrar isso judicialmente. Esse seria o melhor cenário. Mas nós sabemos, como você bem disse, que não é o que acontece com a maioria dos profissionais. E aí não é por desleixo, é por conta da correria. Não é inerente à área dele essa questão burocrática documental. Ele está preocupado com o tratamento do paciente. Então, isso muitas vezes é ajustado de maneira verbal. Aí ficaria a sugestão, coleta-se
uma nota promissória, um cheque. Hoje o cheque praticamente caiu em desuso. Eu particularmente, não tenho um cheque faz muito tempo. Se não for possível fazer no cartão de crédito, também seria um ideal, que evitaria inadimplência, né? E aí, com base nisso, esses títulos, a nota promissória ou o cheque, também vão ter validade. Não havendo nenhum desses, o profissional pode emitir a nota fiscal e, através dessa nota fiscal, se valer também de meios judiciais para cobrança. E uma ferramenta que é bastante utilizada no meio comercial, porque daí, nesse momento, nós saímos do profissional de saúde e vamos para o comercial, porque ele vai ter que cobrar esse paciente, aquilo ali é o ganha-pão dele, pode ser feita a cobrança extrajudicial. Seja uma notificação expedida pelo próprio profissional, ou ele contratar alguém da área jurídica, especialista em cobrança, fazer essa cobrança de extrajudicial tem surtido efeito positivo na prática. Porque muitas das vezes o devedor prefere pagar, propor um parcelamento, do que correr o risco de sofrer uma demanda judicial. Entendi. Então, não tendo o pagamento, eu posso buscar um meio extrajudicial, não diretamente com a pessoa, que vai notificar ele. Exato. E daí, se ele não pagar, aí ele judicializa. Evidente que não é obrigatório que haja cobrança extrajudicial para você partir para a cobrança judicial. Eu posso ir direto para judicial, nada me impede. Entretanto, você fazendo de maneira extrajudicial, ela acaba ficando menos onerosa. Entendi. Então, aí, com isso, menos pior para o profissional. Tem alguns profissionais, doutor, que acabam buscando a autotutela, né? Eles buscam por meios próprios, né? Eles vão cobrar a pessoa diretamente. Então, encontra a pessoa. Tem algum limite? Tem alguma regra de cobrança para a pessoa também? Às vezes ela tem que receber um valor e ela acaba se excedendo e daí acaba se volta contra ela. O que seria o ideal, doutor? Como que é essas relações? Em hipótese alguma, o credor pode expor o devedor. Você pode cobrar, mas de maneira discreta. Não é como o Dr. Tiago falou, chegar lá no mercado, encontrei o devedor e dizer, pô, você não me pagou e tal. Não, vai se voltar contra você, porque você está causando um dano à imagem, ao dano moral que há pouco nós falamos, que é uma cobrança vexatória. E isso é vedado no direito brasileiro. E com razão. Por mais que tenhamos alguns casos de devedores dizendo, devo, não nego, pago quando puder, isso é extremamente chato para o credor, mas nós não podemos nos valer de meios que exponham o devedor ao ridículo. Então, igual o uso de redes sociais, onde acaba notificando a pessoa, acaba marcando a pessoa, ou acaba, a pessoa está fazendo um passeio, uma viagem, coloca uma foto, de algum lugar, e daí ela acaba comentando, você não vai me pagar, Isso acontece muito. Então, isso acabaria gerando um dano àquele que está cobrando. Com certeza, isso sem dúvida. Ele acaba tendo, diante de uma situação dessa, bastante provável que o devedor, uma vez molestada a sua moral, receba o dano moral antes de você receber o crédito dele. Porque se ele não tiver bens que garantam essa dívida, você tem o título, mas não tem o dinheiro. Entendi, bacana. Então, meus caros alunos, cuidado, viu? Uma das atividades que pode prejudicar o crescimento profissional é o não recebimento de valores. Sim. Porque a pessoa trabalha, às vezes tem custos materiais, custos operacionais, e por uma desorganização financeira acaba pondo a sua atividade profissional a um certo risco, Então, é importante a gente tomar bastante cuidado, igual o Dr. Ivan ilustrou para a gente, se valer ali dos meios mínimos necessários para que não tenha esse desentendimento, esse dissabor de não receber, daí depois você querer cobrar e acabar tendo um atrito,
com o devedor e isso pode prejudicar o seu nome profissional, né? Mas dando continuidade, porque se a gente for ficar conversando, a gente fica até amanhã, é bom demais. O tema é apaixonante. É bom demais. Eu acho que um tema interessante que a gente tem que tomar muito cuidado é as lesões que acabam acontecendo no paciente, ou por um descuido, ou por, né, alguma eventualidade, né, pode gerar um dano no paciente. Esse dano pode ser, né, físico, como pode ser estético. Hoje a gente percebe muito essa busca do embelezamento. Alguns procedimentos estéticos, né? Como que o direito vê essa questão do dano? Apenas para a gente ilustrar. Eu estou atendendo um paciente e daí durante o procedimento acaba gerando uma queimadura, acaba gerando ali uma lesão física no paciente. Como que o direito vê esta sanção, essa punição, né, em relação ao profissional? Qual que é a responsabilidade profissional que está atendendo o cliente? Bom, no direito, quando nós falamos em responsabilização civil, nós temos a responsabilização subjetiva e objetiva. Via de regra, a do profissional de saúde é subjetiva. Qual que é a diferença? A objetiva independe de comprovar a culpa do profissional e a subjetiva tem que comprovar a culpa do profissional. Por que a do profissional de saúde, via de regra, ela é subjetiva? Porque, na maioria dos casos, a obrigação é de meio. Ele não está obrigado a garantir o resultado, diferente do profissional de saúde que atua com, como você disse, o embelezamento, o tratamento estético. Aí ele tem a obrigação de garantir o resultado. Seja lá, hoje a gente escuta falar muito da aplicação de Botox em diversas áreas, diversos profissionais podem atuar. Do dentista, o médico, a fisioterapia tem também a fisioterapia estética, a farmácia, a biomedicina, enfim. Nós sabemos disso. Então, se for o tratamento estético, nós partimos para essa questão da responsabilidade objetiva. O profissional vai ter que comprovar que ele não errou, de todos os modos, que ele tiver e puder agir para comprovar que ele não errou. Aí, as formas de indenização. Nós vamos desde os danos materiais, danos morais, lucros cessantes, danos estéticos. E aí, falar lucros cessantes? Sim. Digamos o exemplo que o Dr. Tiago citou, um fisioterapeuta com, não sei o nome dos aparelhos, aqueles que dão um choquinho lá, né? E ele queima uma pessoa. Se ele queimar aonde de nós, queimou, pode ter um dano? Pode. É irreversível? É reversível? Não sei. Agora pensa comigo, uma modelo. Esse profissional está atendendo uma modelo que depende do corpo. E ele queima um braço dela, a perna, e ela perde trabalhos, perde um contrato, outros contratos que estavam por vir. Isso é lucro cessante. Ela deixou de ganhar. Então, esse profissional, se comprovar que ele errou, ele vai indenizar ela. E aqui nós estamos falando da responsabilidade subjetiva, porque não era um tratamento estético. Se for para a seara do tratamento estético, aí é pior. Digamos que lá uma ozonioterapia, uma aplicação de botox, um preenchimento, né? Exato, deixa a face dessa modelo torta. Além desse dano estético, que qualquer um teria, independente de depender do corpo, do rosto para trabalhar, ela vai ter o lucro cessante se ela comprovar que ela perdeu um contrato ou vários contratos. Nós temos aí hoje um universo muito difundido e explorado no mundo, que são a profissão do digital influencer. Muitos deles dependem da imagem. E a maioria deles estão atrás desses tratamentos estéticos. Se encaixaria num exemplo desse, às vezes perder um contrato por isso. E aí a apuração da culpa desse profissional, que eu creio que é de suma importância que se entenda, para nós do direito é o nosso dia a dia, então é fácil, utilizando inclusive linguagem técnica. Mas para o profissional de saúde, essa apuração ela vai, se for esse tratamento de obrigação de meio, que daí seria um exemplo, um dentista, um tratamento de cárie. É uma obrigação de meio. Se ele estragou o dente do cara, acarretou uma lesão no dente daquele paciente,
O paciente vai ter que provar que ele errou. Então, se o paciente provar que o médico, que esse dentista agiu de maneira imperita ou negligente, aí ele será responsabilizado. O que seria imperícia? Ele tem a formação, tem a aptidão, mas ele não observou as regras, a técnica correta e causou aquela lesão. E a negligência é quando ele sabe que aquilo ali pode causar um problema e mesmo assim ele continua, ele está sendo negligente. Então, se comprovar isso, esse profissional vai ser responsabilizado. E aí, nesses casos, também é cabível o dano moral. Porque imagine você, a pessoa sofreu uma lesão num dente, ficar impossibilitada de se alimentar, ficar com a estética feia, ficar com dor. É horrível, o cara às vezes passa dias com dor por conta de uma falha. Eu concordo e acredito que nenhum profissional da área de saúde sai de casa, ele acorda cedo e fala, hoje eu vou lá estragar o dente de um cara, hoje eu vou lá queimar aquela paciente. Não, ninguém faz isso, mas pode acontecer. Então, que tenhamos todo o zelo e cuidado. E aqui entra, é muito importante, doutor Tiago, o termo de consentimento que nós falamos anteriormente. Porque no termo de consentimento, o profissional vai esclarecer ao paciente os riscos daquele tratamento. E tendo esse termo de consentimento, se lá constar que era arriscado e ainda assim o paciente esclarecido, livremente optou por esse tratamento, o profissional pode se safar através daquilo que ele falou, eu esclareci dos riscos. Ele concordou e quis prosseguir. Então, mais uma vez, reitero, o termo de consentimento é muito importante. Uma coisa está atrelada à outra, né, doutor? Com certeza. Então, por isso que é importante, meus caros alunos, quando nós formos atuar em uma determinada área, sermos especialistas. Não adianta a gente querer ser generalista, que acaba a gente não conseguindo atuar de uma maneira técnica específica em todas as áreas. E isso pode gerar algum risco. É muito importante a gente se resguardar, né, com documentos, ter ali toda essa parte documental, mas o mais importante é a gente ter a técnica, saber manusear corretamente os aparelhos, saber o atendimento que vai ser executado para evitar e prevenir qualquer tipo de lesões ao próprio paciente. E para a gente, eu acho que encerrar, doutor, a gente percebe que dentro do meio de trabalho, né, podemos colocar como exemplo um hospital, uma clínica, um laboratório, acaba tendo uma circulação grande de pessoas, né? E às vezes acaba tendo conversas paralelas. E nessas conversas paralelas, acaba às vezes alguém falando indevidamente de algum traço físico de outra pessoa, às vezes faz uma fofoca, né, de um paciente, ou até mesmo fala de uma forma agressiva, né, a um determinado assunto, nomeando uma pessoa. Tem uma punição? Só para esclarecer para os nossos alunos, essa relação de conversas paralelas, de algumas colocações, de fofocas, nesse meio profissional, né, que às vezes acaba sendo indevidamente. Mas isso, o direito acaba punindo essas questões? Com certeza, doutor Tiago. Inclusive na esfera criminal. Porque ninguém pode, de posse de informações em tese sigilosas e confidenciais, propagar, ou até mesmo de maneira propositada, querer fazer propagar. Talvez aí um exemplo, moramos numa cidade não tão grande e determinada pessoa muito conhecida no meio social e passou por um procedimento cirúrgico. E alguns daqueles atores que transitam, seja dentro do centro cirúrgico, nos corredores do hospital, ou mesmo após o procedimento cirúrgico, numa clínica de fisioterapia, leva essas informações adiante. Isso, com certeza, vai acarretar responsabilização tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. E na esfera criminal, nós temos os chamados crimes contra a honra, que aí é quando a pessoa atua de uma maneira a querer ofender. Vulgarmente conhecida calúnia, injúria e difamação, né? Você me difamou. E aí isso é válido, seja no atuar dos colegas de trabalho um para com o outro,
do profissional para com o paciente e também do paciente para com o profissional. Propagando uma informação falsa, vou citar um exemplo que me ocorreu agora. Um paciente não gostou do tratamento, não alcançou o resultado que ele queria e ele saiu por aí falando, aquele profissional lá desculpa a expressão, é um porco. Cara, né, a gente escuta falar, o serviço de açougueiro, né? Ele não tem esse direito. E se ele fizer isso e o profissional tomar conhecimento, ele pode muito bem perseguir os seus direitos com essas informações. Hoje é comum a gente ver as redes sociais, as pessoas se exaltam muito e acreditam que a internet é terra de ninguém. E não é. E ter rede social é viver em sociedade, é viver em coletividade. E a imagem ali, ela deve ser respeitada. Joia. É que às vezes as pessoas acabam fazendo alguns comentários, tanto de atribuições físicas, né, como algumas comportamentais. Com algumas características. Fala, o fulano de tal é careca, o fulano de tal é narigudo, é orelhudo, é gordo. E essas atribuições de características, então entra na esfera criminal. Com certeza. Com certeza, porque nós temos, quando a gente fala em calúnia, calúnia é algo que seria mais na tratativa ali dos profissionais, ou até do paciente para com o profissional, que ele imputa um falso crime. Mas aí nós temos também a difamação, que é um fato ofensivo à reputação. Então, por exemplo, muitas, se não todas, situações naquele ambiente ali, do tratamento médico, seja em consultório, seja no hospital, seja na clínica, lá do fisioterapeuta ou do dentista, eles não são conhecidos da coletividade. Aquilo é a intimidade do paciente. O paciente foi ali para buscar uma solução para aquilo. E aquilo, saindo dali, ou de algum modo, algum profissional que, com base naquilo, queira ofender, ou mesmo que não queira, acabe ofendendo, divulgue isso nessas conversas paralelas, fala, tal paciente passou lá para fazer um procedimento, nossa, os dentes do cara podre, o cara tinha um bafo, o cara não se cuida, o cara não se cuida. Não é válido, não é válido, evitem isso ao máximo. E aí, uma ressalva, a punição não é só para quem fez propagar, a punição é para aquele que, sabendo ser ofensiva, continua a propagação. Nós vemos hoje compartilhamento de WhatsApp. É muito comum, às vezes, um famoso caiu dentro do hospital, as pessoas tiram uma foto, fazem um vídeo, espalham isso nas redes sociais, ou mesmo uma conversa paralela de WhatsApp de amigos, colegas de trabalho, divulgam, nossa, só quem passou aqui por cirurgia, ou só quem está em atendimento aqui hoje, pensa num cara chato, divulga isso no WhatsApp. Isso vai vazar. Então aquele encaminhamento, né, que você clica lá, encaminha para grupos, encaminha para outras pessoas, a pessoa que às vezes encaminhou só para outras pessoas terceiras também pode ser punida. Com certeza, a corrente vem quebrando. Então, você recebeu uma informação dessa, sabendo ela ser falsa, ser ofensiva, ou imputando um crime a alguém que você desconhece, não é obrigação nossa ser investigador. Querer saber se aquele cidadão é criminoso ou não. Não propague. Você vai ser punido igual. Mas não fui eu que produzi, eu só armazenei aqui no meu celular. E passei para o meu colega, para ele ter conhecimento. Não faça isso. Entendi. Bacana. Então observe, meus caros alunos. Tomar bastante cuidado, como o doutor comentou, vai para a esfera criminal. É um crime, então, a pessoa pode ser processada criminalmente. Com certeza. Com certeza. Caramba. E você percebe que todos os temas que nós falamos, eles são possíveis de se evitar. É o que nós chamamos de uma atuação preventiva do profissional. Então, uma sugestão que nós damos, oriente-se, seja com relação àquilo que o seu conselho determina, as regras que o conselho impõe, e atuar de uma maneira ampla, geral, em sociedade. Porque você atuando de maneira preventiva, você vai evitar problemas. Podem conversar com profissionais da área. Dr. Tiago, quantos anos de fisioterapia? Sempre teve um atuar exemplar. Com certeza atuou de maneira preventiva.
Então, isso é possível, é primordial que se faça dessa forma, para assim evitar problemas. Então, se for o caso, consulte um profissional do direito da sua confiança, para que ele te oriente, confeccione um contrato, confeccione um termo esclarecido de livre consentimento, para que você atue da maneira mais segura, trazendo segurança para o tratamento que você propõe para o seu paciente e, sobretudo, para a sua vida profissional. Porque, às vezes, responder um processo, por mais banal que seja, pode trazer implicações para a vida profissional, que vão ficar registradas. Aquele profissional pode atrapalhar por completo a carreira dele. Aquela história, né, doutor? Construir uma imagem é difícil, né? Mas manter essa imagem é mais difícil ainda. E tem pessoas que acabam se aproveitando disso e querer prejudicar outras pessoas. Só que depois, para você provar que aquilo não aconteceu, é mais difícil porque já foi exposto o que o pessoal achou que tivesse acontecido, né? Então, é o que a gente fala nos atendimentos. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Vamos ouvir mais os pacientes, ouve mais e fala menos. Às vezes a gente acaba, nesses excessos, nessas conversas paralelas, falando de pessoas, e isso a gente volta no primeiro tema, a ética, né? Então você vê que uma coisa está atrelada à outra. Bacana. Não é proibido discutir o caso entre os profissionais, guardado o devido sigilo. Pelo contrário, é saudável você discutir. Puxa, peguei determinado paciente, evidente sem citar, não peguei um paciente com tal quadro, assim, 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 eu fiz isso, não respondeu bem. Você já viu alguma coisa nesse sentido? Isso é um debate, isso é válido. É diferente de você dizer, cara, eu estou tratando o fulano, você não tem noção, o cara é chato, não colabora, o cara tá podre, o cara é isso, o cara é aquilo. De forma alguma. Entendi. Bacana. Poxa, bom demais esse bate-papo, doutor, bom demais. Se a gente tivesse oportunidade, a gente ficava nesse bate-papo aqui, ó, eternamente, porque não é só a gente saber atender, saber tratar, saber fazer ali, né, o melhor para o paciente. A gente também tem que saber os direitos e os deveres do profissional. Então, isso é muito importante. Eu até veio aqui na minha mente... agora uma questão, às vezes, empresarial, o nosso próximo podcast, hein? Orientar nossos alunos em relação à parte de gestão da clínica, gestão de clínica, dita, né? Parte de CNPJ, né? Pessoa jurídica. Certeza. Eu acho que seria interessante, hein, doutor? Já vou lançar aqui um convite. Estamos à disposição. E vai ficar gravado. Isso é um contrato. Verbal. Bom, meus caros alunos, é bom demais, é bom demais. A gente, em nome, né, do Núcleo da Saúde, tá, em nome da Unifatesse, eu agradeço o doutor Ivan Pimenta, advogado, especialista em Direito da área da saúde, responsabilidade profissional. Agradeço por estar trazendo seus conhecimentos, suas informações e estar brilhantando mais ainda o nosso podcast, que é esse bate-papo de vários profissionais, de termos relevantes, termos importantes. Doutor, poxa, muito obrigado por ter aceito o convite. Tenho certeza que os alunos eles vão ter mais informações, os seus estudos com mais qualidade. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, eu quem agradeço, doutor Tiago, agradeço ao grupo Fatesse, aos acadêmicos e às acadêmicas pela paciência. Espero ter sido claro, né? É um tema, como você bem disse, é difícil ser breve. Por mais que nós queiramos abreviar, o tema é de uma gama muito grande a ser explorado. De todo modo, muito obrigado. Nós ficamos à disposição para poder, por meio desse bate-papo, trazer essa troca de experiências e conhecimento. Bacana, muito obrigado, pessoal. A todos. E agora a gente vai ficar ligado nos próximos podcasts, né? Com vários temas relevantes, com vários convidados para estar brilhantando mais ainda. Com isso, agradeço meus alunos. Até breve.